Muito bem, uma boa noite a todos. De fato, é um prazer estar com todos vocês. Houve um atraso, eu realmente cheguei atrasado do trabalho, porque agora eu não vou trabalhar, agora eu vou compartilhar experiência. Mas estamos juntos e vamos falar um pouco sobre a proposta que foi feita pela Universidade Corporativa, que é sentido do texto, interpretação e aplicação. Pois bem, nós vamos então dividir o nosso encontro aqui em 3 sequências ou em 3 blocos. Ok? Muito obrigado. Então nós faremos da seguinte forma. A primeira sequência, sentido do texto, a segunda sequência, interpretação, e a terceira e última sequência, se houver tempo, espero que, e a principal parte do nosso encontro, é aplicação ou produção de texto. Tá bem? Agora, esses 3 blocos formam um todo, que é o debruçar sobre o texto. Então, nós temos alguns objetivos, mas o principal objetivo dessa apresentação é mostrar a relação entre o texto e a vida social, isto é, e a realidade. Então, eu tentarei mostrar a ligação que existe entre a elaboração do texto, a interpretação do texto, a produção do texto com a realidade, tá bem? Olha, vocês sabem que depois que entrou o ano 2000, as teorias da linguagem ganharam um amadurecimento e de lá para cá elas se afinaram tanto que tratam desse tema de maneira exaustiva, detalhadamente. Mas eu não vou evocar essas teorias, até porque já estamos no final do dia e um momento com teorias não vai muito bem. Mas eu quero deixar claro que toda a minha fala aqui ela está direcionada por uma teoria, que é a teoria dialógica interacionista de Bakhtin, tá bem? Então, eu já expliquei sobre a organização da aula. Então, vamos ao primeiro bloco, tá bem? O primeiro bloco, então, é o sentido do texto. Antes de falar do sentido do texto, vamos falar um pouquinho do nascimento do texto. Por que um texto nasce? E como é que um texto nasce? Isso é de capital importância para depois chegarmos ao sentido do texto. Bom, um texto nasce da necessidade social. A necessidade social define a origem do texto e orienta também a sua compreensão. Por exemplo, por que alguém escreve uma carta? Claro, para solicitar algo, fazer alguma reclamação, revelar paixão, amor, para se retratar, pedir desculpas, enfim. Há uma série de razões por que um texto nasce. Mas a razão única, ou digamos assim, principal é para atender à necessidade de uma pessoa ou de um grupo social. Vocês lembram da carta de Michel Temer para Dilma? Por que aquela carta nasceu? Houve um motivo, houve uma razão. Qualquer texto, ele nasce para atender a uma necessidade pessoal ou de um grupo organizado. Por que a empresa cria uma publicidade? Claro, para vender. Por que o escritor elabora um romance ou conto? Sim, para emocionar. Por que o pastor faz um sermão? Para tocar o coração. Por que o juiz escreve uma sentença? Para declarar a decisão do julgamento. Bom, nós poderíamos continuar interrogando por que se elabora música, seriado, novela, cordel, receita, bilhete, relatório, formulário, lista de compra. Alguns desses exemplos nasceu para não atender uma necessidade? Não. Todos eles nasceram para atender uma necessidade ou um desejo. Ninguém escreve por nada. Os textos nascem com o objetivo, então, bem claro na teoria de Bakhtin, na teoria dialógica ou interacionista. Um texto é publicado para ser recebido e compreendido por um interlocutor, né? Há sempre a motivação por trás para o surgimento de um texto. Agora, uma pergunta que eu quero responder no último bloco, na última sequência, que é a seguinte. E os nossos alunos escrevem um texto para quê?
É para atender uma necessidade social? É para atender um desejo? É para atender uma necessidade pessoal? Bom, como eu disse, lá no final vamos responder essa pergunta. É o objetivo nosso aqui neste encontro. Dito sobre o nascimento do texto, vamos então para a construção do sentido do texto. A palavra aqui é proposital. Um sentido não existe por si, ele é construído. Mas para a gente entender melhor isso, eu convido você para um passeio hipotético. Imagine que você esteja passeando, ou digo melhor, perdido numa floresta. E de repente, uma flecha é disparada e ela encrava-se a poucos metros no chão à sua frente. Assustado, você pensa imediatamente: o que é uma flecha? Suponhamos que essa seja uma flecha bem afiada. Você pensa: quem disparou essa flecha? Né? Você sabe que alguém fez isso. Você sabe que a pessoa que fez isso, ela tem alguma experiência bélica. Ela sabe de arte. Ela sabe que uma ponta pode ferir alguém, pode matar. E você começa a levantar algumas hipóteses sobre esse artefato bélico. A pessoa que disparou a flecha, ela quer me matar? Aí você conclui imediatamente: não, ela não quer me matar porque se ela tem uma experiência bélica, ela me acertaria com certeza aqui nesse mato, nessa floresta. Suponhamos que enquanto você está ali fazendo algumas hipóteses do sentido daquela flecha, a razão dela, surge uma pessoa do nada assim com a cara de canibal. Então você conclui: estou morto. Mas se em vez do canibal apareceu um grupo de desbravadores, escoteiros, desbravadores, você conclui: ufa, ainda bem, tem gente boa aqui no pedaço. E assim, se em vez disso aparecer um grupo de índios gritando, sua leitura da flecha será outra. E assim, conforme o sujeito vai aparecendo em cena, você vai criando algumas interpretações daquele artefato, daquela seta. Se você vir a mesma cena pintada num quadro no museu, isto é, um índio, uma flecha, um canibal, desbravador, escoteiro, floresta, a sua leitura será outra, ainda que sejam os mesmos elementos. Bom, com essa ilustração, eu quero relembrar aquilo que as teorias apresentam exaustivamente sobre a concepção e o sentido do texto. Isto é, os objetos, os símbolos e os textos são pistas indicadoras do sentido e provocam reação de comportamento conforme a situação, conforme os elementos que vão se envolvendo na leitura do texto. Então, nesse sentido, é que Bakhtin diz assim, os sentidos se constroem no ato sociocomunicativo. O objeto está dado, mas o sentido não está dado. É preciso haver uma interação com este objeto e com o contexto. É na interação, então, que o sentido se constrói. De 2000 para cá, houve um boom no mercado editorial, na área de interpretação de texto, e a maioria desses títulos no mundo editorial, no título aparece a palavra interação. Gramática interativa, interação de texto, interação de gêneros, e tudo é interação. Até a CPB, a nossa editora, também elaborou 2 coleções, quer dizer, a coleção interativa. Eu queria apenas fazer um ajuste no sentido da palavra interação, que é o que nós, do sistema interativo, usamos. A palavra interação, na filosofia da linguagem, em Bakhtin, não é somente troca de ideias para motivar o encontro, a participação do estudante, por exemplo, não. O significado de interação na filosofia da linguagem é uma metodologia de construção de sentido.
é condição de sentido. Não existe sentido sem interação. Então, toda vez que na leitura de interpretação de texto vimos a palavra interação, e exigir do professor essa postura de interação, ele está dizendo o seguinte: dialogue com o texto para que haja uma interação, um sentido. Por que isso? Porque Bakhtin diz o seguinte: a verdadeira substância da língua não é formada por um sistema abstrato de formas linguísticas, isto é, só pela gramática, mas nem só pela a enunciação ou a interação, mas pela interação sociocomunicativa, isto é preciso ter uma relação com a realidade e com os outros textos com os quais esse texto lendo está conversando. Então, o sentido do texto pode ser fixo ou flutuante, a depender da interação entre os sujeitos, entre as pessoas, no meio, dependendo também, digo melhor, do meio, do suporte onde está veiculado, da filiação ideológica do autor. Essa ideologia aqui que eu estou dizendo significa crenças e valores, a ideologia partidária. Depende do momento da sua publicação, do contexto, enfim, do momento em que ele veio a existir de fato. Bom, então, eu quero fazer para vocês apresentar uma exemplificação do que eu acabei de falar, né? Que o sentido não está posto, não está dado, vai depender do suporte onde ele foi publicado, da época, do momento da sua enunciação, isto é, do momento em que ele veio à tona. Vocês conseguem ver esse primeiro quadro aqui. Vamos bem, certo? Bom, este quadro aqui, e aqui tem outro. La Révolution marcha bien. É isso? Muito bem. Agora umas perguntinhas. Qual é o sentido desse texto? Desse primeiro aqui? Eu diria, não tem. Vai depender da enunciação. Então, veja, se esse texto for lido por cubanos em Cuba, ele tem um sentido. Se ele for lido por cubanos na Flórida, tem outro sentido. E mais, se ele for publicado no jornal New York Times, vai ter um outro sentido. Se ele for publicado na revista Veja, vai ter outro sentido. Se for publicado na revista Capital, vai ter outro sentido. Percebam? Que sentidos possíveis? Por exemplo, um governante de Cuba, ao ver isso aqui, ele vai dizer: vamos bem, resistimos 50 anos de bloqueio. Esse carrinho aqui não é sinônimo de quê? De pobreza, mas é um sentido de força. Resistiu a toda tecnologia que o Império impôs sobre nós. Se for lido por um norte-americano, vai dizer, tá vendo? O capitalismo é a solução. Quem não é capitalista, o Estado socialista, é essa a consequência. Então, é nesse sentido, agora vamos voltar lá para o aplicativo, para voltarmos para o PowerPoint. O sentido do texto, ele vai depender desses elementos que eu falei para vocês, segundo Bakhtin. Seguindo, vamos seguir. Vamos dar algumas definições de texto? O texto, eu vou dar aqui 3 definições. Tem uma definição que eu aprecio muito. O texto é a palavra, ou um conjunto de palavras, coisas, imagens, símbolos, sons, gestos, com uma proposta de construção de sentido. Essa é uma definição do professor Antônio Soares Abreu. Então, um texto é uma proposta de construção de sentido. E esse sentido, com esse sentido, nós elaboramos valores, princípios, normas, com o sentido que elaborarmos no texto que foi dado. De modo mais restrito, uma segunda definição, o texto é um objeto ou entidade linguística, entidade de função social,
no amplo e complexo jogo das interações humanas. Então, o texto, meus caros, é um tecido de discursos, atravessado por muitas vozes que polemizam entre si e se complementam, ou respondem umas às outras. E o texto em si, ele comporta outros discursos, outras vozes, outras faces. Isto é, a face daquele que ele tem em perspectiva que lerá o seu texto. Portanto, o texto é um diálogo de textos tecidos por várias vozes. Lemos a concepção, há uma relação, para a gente entender melhor o conceito de texto, fazendo a paráfrase daquele poema Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Então, você tem um texto de autoria minha, tá bom? Mas você pode usar livremente. Não vou cobrar direito autoral. Então, para aqueles que não conhecem o poema, na verdade, é assim, ó, Tecendo Amanhã. Então, o poeta João Cabral de Melo Neto vai apresentar, em vez de texto, galo, para dizer que uma manhã é tecida pelo cântico dos galos. Só que, para entendermos o conceito de texto, nós podemos pegar esse texto de Cabral de Melo Neto e fazer a paráfrase dele. Em vez de galo, colocarmos texto e sentido. E ficaria assim. Um texto, então aqui, ó, tecendo o texto. Um texto sozinho não tece o sentido. Ele precisará sempre de outros textos, de um texto que apane o sentido que ele e o lance a outro, de um outro texto que apane o sentido que o texto antes e o lance a outro, e de outros textos que com outros textos se cruzem os fios de seus sentidos de texto, para que o sentido desde uma teia tênue se vá tecendo entre todos os textos. Então, é uma síntese do que significa texto, de como o sentido é construído. Muito bem, avancemos. Nós estamos aqui já, então, encerrando o primeiro bloco, e nós poderemos abrir para algumas perguntas, algumas participações. Vamos ver, por exemplo, o texto, a música, a banda, Chico Buarque de Holanda. Qual o sentido dessa música, do texto dessa música? Há muitos sentidos, vai depender da primeira vez que ela surgiu, com o contexto de repressão no Brasil, é isso? Se essa música for cantada hoje numa festa, digamos, da amizade, de amigos, e que acontece nas escolas adventistas, é uma música de amor. Se essa música ela for cantada por alguém em um palco e atrás tiver um telão passando cenas de guerra, é uma ironia, né? Porque tudo está bem na vida, mas está tendo guerra no mundo. Na nossa coleção interativa, no livro do 9º ano, na página 98, há o texto Meninos e Meninas. Esse texto, ele só faz sentido se eu tentar ver que outros discursos esse texto está rebatendo. É o texto da Sônia Ritter. Então, para entender melhor esse texto, precisa saber a formação da autora. Quem é a autora? Nós conhecemos, formada em teologia, sabemos da carreira dela. Então, com isso, eu sei que por trás desse texto existe um discurso que está dizendo, olha, isso é o correto, porque existem vários textos e vários discursos que dizem que não há diferença entre menino e menina. E aí vai me ampliar o sentido desse texto que está ali na coleção interativa. E assim por diante. Para encerrar esse bloco, há um texto ali na página 119 do 9º ano, que é a prece inimiga da percepção. A prece não é inimiga da perfeição, é da percepção. E aí a autora vai apresentar a história de um garoto que antecipa tudo na vida e casa antes do tempo e etc e tal, mais ou menos como aquele filme Click, e depois ele descobre que não valeu a pena, não encontrou a felicidade. Como é que eu vou interpretar esse texto? Isso vai ser então para o próximo bloco, tá bom? Que será sobre interpretação e abordagem do texto. Então, abro agora para algumas perguntas, algumas participações.
sobre o que foi falado até agora. Ok. Trabalho com esses textos, sim, acho muito interessante. E essa linha de pensamento em que todo texto tem um sentido em relação a quem publicou, a credibilidade do autor, com certeza é muito importante. E eu fico sempre na dúvida em relação à produção textual. Eu sempre sigo essa linha de pensamento de a veiculação do texto, o que o aluno quer falar, para quem ele vai falar. Então, eu queria, assim, mais orientação para trabalhar a produção textual em sala de aula. Muito bem. Bom, este é o principal objetivo do nosso encontro, que é o último bloco. Como eu tenho umas experiências interessantes que eu queria compartilhar com você quando chegarmos lá nesse bloco. Como destravar a produção de texto. Não existe fórmula mágica, mas existem experiências que ajudam muito a destravar a produção de texto. Se você esperar mais um pouquinho, professora, nós vamos chegar lá. Tá bem? Ok, obrigada. Na verdade, eu queria saber sobre os enunciados das interpretações de texto. Para melhor preparar o aluno, eu gostaria de saber como seria essa interpretação. Eu poderia estar elaborando mais questões abertas ou questões de opção, né, de marcar X. Porque, na verdade, quando você coloca ali uma questão de marcar, ao meu ver, você acaba ali direcionando o aluno. E as questões abertas, como seria melhor para trabalhar o texto dentro da sala de aula? Muito bem. Eu não cheguei lá ainda, mas eu posso adiantar o seguinte. Qualquer interpretação, professora, ela precisa ser direcionada. Tanto a interpretação de questões abertas, quanto a interpretação de questões, digamos, fechadas. Nas duas modalidades, há competências importantes para a formação do aluno, tanto na aberta quanto na fechada. Agora, em relação ao enunciado, é importantíssimo, só sobre o enunciado nós teríamos uma nova aula, né? Mas a coleção interativa da língua portuguesa, e isso está indicado aqui nesse texto, depois vocês vão ficar com ele, nós temos o desvelamento de algumas técnicas de como fazer interpretação, como fazer perguntas, em que níveis de perguntas. Então, perguntas em nível da enunciação, perguntas em nível do gênero, perguntas em nível dos recursos mobilizados pela língua, pelo gênero, da língua pelo gênero, perguntas relativas ao autor. Então, em muitas interpretações da coleção interativa, esses extratos eles não aparecem explicitados. Vêm as perguntas, mas elas seguem esse esquema. Em outras situações, existem os blocos na interpretação ali dos textos. Perguntas sobre o gênero, tem 3 perguntas. Perguntas sobre o autor, também tem. Tudo isso com o objetivo de que o aluno depois faça uma leitura, interpretação mais ampla do texto. Mas eu poderia, em outro momento, explicitar melhor essa questão de enunciados, tá? Porque não é exatamente o objetivo aqui, neste momento, mas eu posso fazer isso até por e-mail. Você pode deixar o endereço para a professora Nádia.